Você está na igreja, ajoelhado diante do sacrário, mas sua mente está em 1000 lugares diferentes. Você reza o terço, mas seus lábios movem as palavras enquanto seu coração permanece frio, distante, quase indiferente ao Cristo que está ali diante de você. Você se pergunta: será que isto é realmente um problema? Afinal, eu estou cumprindo meus deveres religiosos, não estou? A resposta que Santa Teresa de Ávila nos dá pode transformar completamente sua vida espiritual, porque ela descobriu que existe um pecado aparentemente inocente que ofende ao Senhor mais profundamente do que muitos pecados que consideramos graves. Este pecado não causa escândalo, não destrói famílias, não é notícia nos jornais. Pelo contrário, quem vive nele parece ser um católico exemplar aos olhos do mundo. Vai à missa todos os domingos, reza suas orações diárias, cumpre os mandamentos básicos da igreja. Mas Santa Teresa, em suas experiências místicas mais profundas, recebeu de Deus uma revelação aterrorizante, que este pecado silencioso e inofensivo é como uma lenta agonia espiritual que mata a alma sem que ela perceba. É como uma doença que não apresenta sintomas externos, mas vai corroendo por dentro até que seja tarde demais. A Santa de Ávila, doutora da Igreja e mestra da vida interior, viveu na própria pele esta realidade. Durante anos de sua vida, ela mesma caiu na armadilha deste pecado que parecia tão normal e aceitável. Ela frequentava a capela, falava com Jesus, mas seu coração permanecia morno, sem aquele fogo sagrado que Deus deseja acender em cada um de nós. Foi somente quando o Senhor lhe mostrou, através de visões místicas, o estado real de uma alma que vive nesta condição, que ela compreendeu a gravidade do que estava acontecendo. Ela escreve em suas confissões: "O Senhor me fez ver como uma alma que não o ama com fervor é como um cristal coberto por um pano negro. A luz de Deus está ali, mas não pode atravessar." O que torna este pecado tão perigoso é justamente sua aparência de inocência. Você não sente remorso, não tem consciência de estar ofendendo gravemente ao Senhor. Vive uma vida aparentemente cristã, mas sem aquela entrega total, sem aquele amor ardente que Jesus deseja de você. É como se você tratasse o Criador do universo, aquele que morreu por você na cruz, como apenas mais uma obrigação em sua lista de tarefas diárias. E Santa Teresa nos adverte: o que mais entristece o coração de Jesus não é o pecado cometido por paixão ou fraqueza, mas a frieza daquele que recebeu seu amor infinito e responde com indiferença. Imagine por um momento que Jesus Cristo aparecesse diante de você agora mesmo e dissesse: "Quero mostrar-lhe algo que vai mudar sua vida para sempre." Foi exatamente isso que aconteceu com Santa Teresa de Ávila em uma de suas experiências místicas mais impactantes. O Senhor lhe mostrou 2 almas. Uma que havia cometido grandes pecados mortais, mas lutava com arrependimento sincero para se aproximar dele, e outra que nunca havia cometido faltas graves, mas vivia sua fé de maneira morna, rotineira, sem fervor. A visão que ela teve foi tão chocante que mudou completamente sua compreensão sobre o que realmente ofende o coração de Deus. A primeira alma, mesmo manchada pelos pecados, brilhava com uma luz particular porque seu amor era genuíno, seu arrependimento era real, sua luta espiritual era verdadeira. Era como uma vela que, mesmo tremulando na tempestade, continuava acesa com determinação. Mas a segunda alma, esta causou um horror indescritível em Santa Teresa. Ela parecia estar coberta por uma escuridão que não vinha de pecados evidentes, mas de algo muito pior, a indiferença espiritual. Era como um cristal que, ao invés de refletir a luz divina, permanecia opaco, não por estar quebrado, mas por estar coberto pela poeira da negligência e do descuido espiritual. Santa Teresa descreve esta experiência com palavras que nos fazem tremer. Vi que esta alma não estava em pecado mortal, mas estava em um estado que talvez seja pior, a tibieza que mata lentamente a vida espiritual. O Senhor me disse: "Vês como esta alma me trata? Recebe meu amor todos os dias e me responde com frieza. Isto é mais doloroso para meu coração do que o pecado de quem me ofende por paixão, porque ao menos este reconhece que me ofendeu, mas o tíbio nem sequer percebe que me está ferindo." A santa compreendeu então que há uma diferença abismal entre pecar por fraqueza humana e viver na indiferença espiritual.
Esta revelação transformou completamente a vida de Santa Teresa. Ela entendeu que o pecado da tibieza, viver a fé sem fervor, sem entrega real, como uma mera formalidade, é como tratar Jesus Cristo não como o amor de sua vida, mas como um conhecido distante a quem você cumprimenta por educação. É receber a Eucaristia sem preparação do coração, é rezar sem atenção, é viver os sacramentos como rituais vazios ao invés de encontros transformadores com o Deus vivo. A partir deste momento, ela passou a alertar todos os cristãos sobre este perigo silencioso que corrói a alma sem que percebamos, até que já não há mais fogo sagrado em nossos corações, apenas cinzas frias de uma fé que um dia foi viva. Você provavelmente já sentiu isso. Está na missa, o padre eleva a hóstia consagrada, o momento mais sagrado da liturgia, e você está pensando na lista de compras, no trabalho de amanhã, ou simplesmente está ali presente fisicamente, mas com o coração em outro lugar completamente. Ou talvez você reze o terço todos os dias, mas as palavras saem automaticamente dos seus lábios enquanto sua mente processa 1000 outras coisas. Se você se reconhece nestas situações, Santa Teresa tem uma mensagem urgente para você. Você pode estar vivendo exatamente o pecado que mais entristece o coração de Jesus Cristo. A Santa de Ávila identificou com precisão cirúrgica os sintomas desta doença espiritual que ela chamou de tibieza. É quando você cumpre suas obrigações religiosas, mas sem aquela chama interior que transforma cada oração em um encontro amoroso com Deus. É como estar casado com alguém que você ama profundamente, mas tratar essa pessoa com a mesma frieza com que você trataria um estranho na rua. Santa Teresa escreve: a alma tíbia é como uma pessoa que recebe cartas de amor todos os dias do seu amado, mas as lê distraidamente, sem emoção, como se fossem contas a pagar. O que pode ser mais doloroso para quem ama? O que torna esta situação ainda mais trágica é que a pessoa que vive na tibieza muitas vezes se considera uma boa cristã. Afinal, ela não mata, não rouba, não comete adultério. Vai à igreja, paga o dízimo, é respeitada na comunidade. Mas Santa Teresa nos revela uma verdade chocante. O Senhor me mostrou que prefere a alma que peca por paixão, mas depois se arrepende com lágrimas sinceras, do que a alma que nunca comete faltas graves, mas também nunca se entrega verdadeiramente a Ele, porque a primeira ao menos reconhece sua necessidade dele, enquanto a segunda vive na ilusão de que está bem assim. A tibieza espiritual se manifesta de formas muito concretas em nossa vida diária. É quando você entra na igreja e não faz nem mesmo um breve momento de recolhimento para lembrar-se de onde está e quem está presente no sacrário. É quando você reza o Pai Nosso pela 1000ª vez, sem se dar conta de que está falando diretamente com o Criador do Universo, chamando-o de Pai. É quando você recebe a comunhão sem preparar o coração, sem um mínimo de agradecimento pelo milagre que está acontecendo. Jesus Cristo se fazendo alimento para sua alma. Santa Teresa nos adverte que estes momentos de rotina espiritual são como punhais no coração de Jesus, porque revelam que tratamos seu amor infinito como algo comum, banal, sem importância. Há uma cena que Santa Teresa de Ávila descreve que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Em uma de suas visões mais tocantes, ela viu Jesus Cristo sentado em um canto da igreja, sozinho, observando as pessoas que entravam e saíam durante a missa. Alguns o cumprimentavam rapidamente, outros nem sequer olhavam em sua direção. A maioria estava tão absorta em suas próprias preocupações que nem percebiam sua presença. E o que mais a impressionou foi ver a expressão no rosto de Jesus. Não era raiva, não era julgamento, mas uma tristeza profunda e silenciosa de quem ama intensamente, mas não é correspondido da mesma forma. Vês, disse Jesus a Santa Teresa nesta visão, como sou tratado em minha própria casa? Venho ao encontro deles com todo o meu amor. Ofereço-lhes meu corpo e meu sangue. Desejo comunicar-lhes as mais íntimas graças de meu coração. Mas eles me recebem com frieza, como se eu fosse apenas uma formalidade religiosa que precisam cumprir. Isto me dói mais do que todos os pecados do mundo juntos, porque ao menos o pecador sabe que me ofendeu, mas estes nem sequer percebem que me estão ignorando. Esta visão transformou Santa Teresa e deve transformar cada um de nós também.
A tragédia da tibieza espiritual é que ela transforma o próprio Jesus Cristo em algo insignificante em nossas vidas. Ele quer ser o centro, o amor, a paixão que move tudo em nós, mas nós o colocamos na periferia, como mais uma obrigação entre tantas outras. É como se você tivesse a oportunidade de conversar todos os dias com a pessoa mais importante, mais sábia e mais amorosa do universo, mas tratasse esses momentos como algo chato e rotineiro. Santa Teresa escreve: o que pode ser mais ofensivo para Nosso Senhor do que receber seu amor infinito e devolvê-lo indiferença? É como cuspir no rosto de quem te ama mais do que sua própria vida. Pense nisto. Quantas vezes você entrou na igreja e nem sequer fez o sinal da cruz com atenção? Quantas vezes recebeu a Eucaristia e voltou para seu lugar sem um único momento de agradecimento ou adoração? Quantas vezes rezou o rosário pensando em outras coisas, transformando aquela oração sublime em mero murmurio de palavras vazias? Cada uma dessas atitudes, que parecem tão normais e inofensivas, são na verdade formas de dizer a Jesus: você não é importante o suficiente para merecer minha atenção total. E esta é exatamente a atitude que mais fere o Sagrado Coração, porque não nasce da maldade, mas da indiferença. E indiferença é o oposto do amor. Quando foi a última vez que você se confessou do pecado da tibieza espiritual? Quando foi a última vez que chegou diante do sacerdote e disse: Padre, preciso confessar que tenho tratado Nosso Senhor Jesus Cristo com frieza e indiferença? Provavelmente nunca, porque este é o pecado que quase ninguém reconhece, mas que Santa Teresa de Ávila considerava um dos mais graves e perigosos para a vida da alma. Ela chegou a afirmar que preferia confessar 1000 pecados de fraqueza humana do que viver um único dia na indiferença espiritual, porque pelo menos os pecados evidentes nos fazem correr para o confessionário. Mas a tibieza nos faz acreditar que estamos bem espiritualmente quando na verdade estamos morrendo por dentro. A frieza espiritual é como um câncer da alma que não apresenta sintomas dolorosos no início. Você continua indo à missa, continua rezando suas orações, continua cumprindo seus deveres religiosos, mas vai perdendo progressivamente aquela alegria, aquele fervor, aquela intimidade com Deus que deveria caracterizar todo o verdadeiro cristão. Santa Teresa descobriu isso na própria pele quando passou quase 20 anos de sua vida neste estado de mediocridade espiritual. Ela cumpria suas obrigações conventuais. Era considerada uma religiosa exemplar, mas em seu interior sabia que algo fundamental estava faltando. O fogo do amor divino havia se transformado em cinzas frias. O que torna esta situação ainda mais perigosa é que a pessoa tíbia raramente busca ajuda espiritual, porque não se sente doente. É como alguém que está perdendo a audição gradualmente, não percebe o problema porque a perda é progressiva e silenciosa. Santa Teresa escreveu: durante anos vivi neste estado de morte espiritual disfarçada de vida religiosa. Orava, mas sem fervor. Participava dos sacramentos, mas sem devoção. Cumpria minha regra, mas sem amor. E o pior de tudo, eu pensava que estava bem, que era uma boa religiosa. Foi preciso que o próprio Senhor interviesse de forma extraordinária para me despertar deste sono mortal. A santa nos ensina que a cura para este mal começa com um ato de humildade profunda. Reconhecer que nossa vida espiritual se tornou medíocre e rotineira. É preciso ter a coragem de admitir diante de Deus: Senhor, eu te ofendi, não pelos grandes pecados que cometi, mas pela forma fria e indiferente como tenho correspondido ao teu amor infinito. Perdoa-me por ter transformado nossa relação em mera formalidade religiosa. Reacende em mim o fogo do amor que se apagou por minha negligência. Esta confissão sincera é o primeiro passo para sair do estado de tibieza e voltar a viver uma vida espiritual verdadeiramente apaixonada por Deus. Depois de descobrir a gravidade do pecado da tibieza em sua própria vida, Santa Teresa de Ávila não se conformou em simplesmente identificar o problema. Ela buscou incansavelmente a cura. E o remédio que ela encontrou é tão simples quanto poderoso: a oração mental, aquele momento diário de conversa íntima e pessoal com Jesus Cristo, onde não há fórmulas prontas, não há rituais externos, apenas você e Ele, coração a coração. Foi através desta prática que ela recuperou o fervor perdido
e se tornou uma das maiores místicas da história da Igreja. E ela nos garante que este mesmo remédio pode transformar qualquer vida espiritual morta em uma chama ardente de amor divino. Santa Teresa explicava a oração mental com uma analogia que toca profundamente o coração. É como quando duas pessoas que se amam muito se encontram após longo tempo separadas. Não precisam de muitas palavras elaboradas. Basta estarem juntas, olharem-se nos olhos, compartilharem os sentimentos do coração. Assim deve ser nossa oração, um encontro amoroso diário com Jesus, onde lhe contamos nossas alegrias, nossas dores, nossos medos, nossos sonhos e permanecemos em silêncio para escutar o que ele tem a nos dizer. Esta prática simples, mas profunda, foi o que reacendeu o fogo espiritual na vida da santa e pode fazer o mesmo na sua vida. O segredo está na regularidade e na sinceridade. Santa Teresa recomendava pelo menos meia hora diária desta oração íntima, não necessariamente de joelhos ou numa igreja, mas em qualquer lugar onde você possa estar a sós com Jesus. Pode ser em seu quarto, no carro a caminho do trabalho, numa caminhada no parque ou mesmo sentado numa cadeira confortável de sua casa. O importante não é a posição do corpo, mas a disposição do coração. Comece contando a Jesus como foi seu dia, aconselhava a santa. Fale com ele sobre suas preocupações, seus projetos, suas dúvidas. Depois permaneça em silêncio e deixe que ele fale ao seu coração. Você ficará espantado ao descobrir como Jesus deseja esta intimidade com você. Mas Santa Teresa também advertia sobre os obstáculos que certamente surgirão no caminho. O demônio fará de tudo para que você abandone esta prática, ela escrevia. Ele lhe dirá que você não tem tempo, que esta oração é muito difícil, que você não é santo o suficiente para falar diretamente com Jesus. Não acredite nestas mentiras. A santa experimentou todas essas tentações e nos ensina a vencê-las com perseverança e confiança. Mesmo que você se distraia 1000 vezes durante a oração, mesmo que sinta secura espiritual, mesmo que pareça que Jesus não está ouvindo, continue indo ao encontro dele todos os dias. Ele promete que quem busca encontra, quem bate a porta será aberta e quem pede receberá. Sua fidelidade a esta prática diária será o que transformará sua vida espiritual de morta em ressuscitada. Existe um momento na vida de Santa Teresa de Ávila que mudou tudo para ela e que pode mudar tudo para você também. Ela conta que estava orando diante de uma imagem de Cristo flagelado e de repente foi tomada por uma compreensão profundíssima do amor de Deus por ela. Não foi uma visão extraordinária ou um êxtase místico, mas algo muito mais simples e poderoso. Ela finalmente entendeu, de forma visceral e real, que Jesus tinha sofrido tudo aquilo por amor a ela pessoalmente. Naquele momento, toda a frieza, toda a indiferença, toda a rotina religiosa se desfez como gelo no fogo e seu coração se encheu de um amor tão ardente que ela nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa. Foi como se Jesus me dissesse: Teresa, vês estas chagas? Foram feitas por amor a ti. Vês este sangue derramado? Foi derramado para te salvar. Como podes continuar me tratando com frieza depois de saber que dei minha vida por ti? A partir deste momento, Santa Teresa compreendeu que a vida cristã não é uma lista de obrigações religiosas a cumprir, mas uma resposta apaixonada ao amor apaixonado de Deus por nós. Cada oração se transformou em encontro amoroso, cada missa em festa de gratidão, cada comunhão em momento de intimidade profunda com o amado de sua alma. Esta é exatamente a transformação que Jesus deseja operar em sua vida também. Ele não quer que você continue indo à igreja por obrigação, rezando por costume, recebendo os sacramentos por rotina. Ele quer que você descubra, como Santa Teresa descobriu, que ele está perdidamente apaixonado por você e deseja que você se apaixone por ele também. Quando você realmente compreende que o Deus do universo se fez homem, sofreu e morreu por você especificamente, quando você entende que cada batida do Sagrado Coração de Jesus pulsa de amor por você, é impossível continuar vivendo na indiferença espiritual. A mudança começará de forma muito prática em sua vida cotidiana.
Você entrará na igreja e fará questão de cumprimentar Jesus no sacrário, como faria com um amigo querido que não vê há tempo. Suas orações deixarão de ser fórmulas decoradas para se tornarem conversas íntimas com aquele que você ama. Você se preparará para receber a comunhão como se fosse receber o próprio Jesus em sua casa, com alegria, com cuidado, com amor. E o mais belo de tudo, você descobrirá que a vida espiritual, ao invés de ser um fardo pesado, se torna a fonte de maior alegria e paz que existe. Como dizia Santa Teresa, quando se ama verdadeiramente, tudo se torna leve. Até mesmo o sacrifício se transforma em prazer, porque se faz por amor ao amado. Há uma passagem no Apocalipse que deve fazer todo cristão tremer de medo sagrado. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ap 3:15-16. Santa Teresa de Ávila meditou profundamente sobre estas palavras de Jesus e chegou a uma conclusão aterrorizante. Deus prefere o pecador que está consciente de seu estado e luta para se converter do que o cristão morno que vive na mediania espiritual pensando que está bem com Deus. Esta revelação deve nos despertar urgentemente do sono da tibieza, porque o preço da indiferença espiritual pode ser a própria salvação de nossa alma. A santa explica que o cristão tíbio é como alguém que está morrendo de hipotermia, mas não sente frio porque seus sentidos já estão dormentes. Ele não percebe o perigo real em que se encontra porque perdeu a capacidade de discernir espiritualmente. Continua cumprindo suas obrigações religiosas externas, mas sua alma está se afastando progressivamente de Deus sem que ele se dê conta. É como um casamento que vai morrendo lentamente. Os cônjuges ainda moram na mesma casa, ainda cumprem as formalidades da vida conjugal, mas o amor se esfriou e eles se tornaram estranhos um para o outro. Santa Teresa teve uma visão aterrorizante sobre o destino final das almas tíbias. Ela viu que muitas pessoas que se consideravam bons cristãos estavam, na hora da morte, completamente despreparadas para encontrar-se com Deus, porque haviam passado a vida toda tratando-o com indiferença. Não eram grandes pecadores aos olhos do mundo, ela escreve, mas também não eram verdadeiros amigos de Deus. Viveram uma vida cristã apenas externa, sem nunca permitir que Jesus fosse realmente o Senhor de seus corações. Na hora suprema, descobriram que não o conheciam verdadeiramente, porque nunca se esforçaram para cultivar uma relação íntima com ele. O que mais impressionava Santa Teresa era ver como essas almas se desesperavam na hora da morte, não porque tivessem cometido crimes terríveis, mas porque percebiam que haviam desperdiçado a oportunidade de amar e ser amadas por Deus de forma intensa e verdadeira. É como alguém que teve a chance de viver um grande amor, mas preferiu manter-se sempre na superficialidade e só se dá conta do que perdeu quando já é tarde demais, ela explica. Por isso a santa nos suplica: não permitam que suas almas se acostumem com a mediocridade espiritual. O preço da indiferença pode ser a perda da oportunidade de viver já nesta terra um pedacinho do paraíso através da união íntima com Deus, e pior ainda, pode ser a perda da salvação eterna. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, Jesus Cristo está sussurrando em seu coração: por quanto tempo mais você vai me tratar com indiferença? Por quanto tempo mais vai transformar nossos encontros em mera formalidade? Eu não suportaria ter morrido na cruz por você se soubesse que você passaria a vida toda me ignorando. Santa Teresa de Ávila recebeu este chamado urgente de Jesus em uma de suas mais poderosas experiências místicas, e ela nos garante que este mesmo chamado está sendo feito a cada cristão que vive na tibieza espiritual. Não é um chamado de condenação, mas um chamado de amor desesperado, de quem não suporta mais ser tratado como secundário na vida daquele que ele ama infinitamente. A urgência deste chamado vem do fato de que não sabemos quanto tempo nos resta. Cada dia que passa na indiferença espiritual é um dia perdido para sempre na oportunidade de amar e ser amado por Deus de forma profunda e transformadora. Santa Teresa vivia com esta consciência aguda da brevidade da vida e por isso aproveitava cada instante para se unir mais intimamente ao seu amado.
Se soubéssemos que temos apenas 1 mês de vida, ela dizia, certamente não desperdiçaríamos um só minuto em futilidades. Mas como não sabemos quando seremos chamados à eternidade, vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo para nos entregarmos verdadeiramente a Deus. Jesus está batendo na porta do seu coração neste momento com uma proposta extraordinária. Deixe-me transformar sua vida espiritual de morta em ressuscitada. Deixe-me fazer de você não apenas um cristão praticante, mas um verdadeiro apaixonado por mim. Deixe-me mostrar-lhe as delícias da intimidade comigo, as alegrias indescritíveis da oração contemplativa, a paz que excede todo o entendimento que vem da união íntima com meu coração. Esta proposta não é para alguns cristãos especiais ou para santos excepcionais, é para você, exatamente como você está agora, com todas as suas limitações e fraquezas. Santa Teresa nos assegura que Jesus não está pedindo que você se torne perfeito da noite para o dia, mas apenas que dê o primeiro passo saindo da zona de conforto da mediania espiritual. Comece hoje mesmo, ela nos suplica. Dedique meia hora diária para conversar intimamente com Jesus. Conte-lhe tudo o que vai em seu coração, peça-lhe perdão pela frieza com que o tem tratado, suplique-lhe que reacenda em você o fogo do amor divino, e então prepare-se para a maior aventura da sua vida, porque quando Jesus toma posse verdadeiramente de um coração, ele o transforma em algo extraordinário, belo e santo. O tempo da indiferença chegou ao fim. O tempo do amor verdadeiro começou agora. Chegamos ao momento decisivo desta jornada espiritual. Você ouviu o diagnóstico de Santa Teresa sobre o pecado da tibieza? Compreendeu como esta indiferença fere o coração de Jesus mais do que qualquer outro pecado? Descobriu o remédio da oração mental e contemplou a urgência do chamado divino. Agora Jesus está diante de você, com as mãos estendidas, com o coração aberto, esperando sua resposta. Não uma resposta teórica ou intelectual, mas uma resposta concreta, prática, que transforme sua vida espiritual a partir de hoje. A pergunta que ecoa em sua alma é simples. O que você vai fazer com tudo o que aprendeu? Santa Teresa nos ensina que não basta ficar emocionado com os ensinamentos espirituais se não os colocamos em prática imediatamente. O demônio permite que nos sintamos tocados pelas verdades sobre Deus, ela adverte, mas luta ferozmente para que não as vivamos concretamente. Por isso, neste momento, você precisa tomar uma decisão firme e irrevogável. A partir de hoje, sua vida espiritual vai mudar. Não amanhã, não na próxima semana, não depois que você resolver outros problemas. Hoje mesmo, agora mesmo, você vai dar o primeiro passo para sair da tibieza e entrar na vida de intimidade com Deus que Jesus tanto deseja para você. A resposta prática que Jesus espera de você é muito concreta. Estabeleça um encontro diário com Ele através da oração mental. Escolha um horário fixo, um lugar tranquilo e vá conversar com Jesus como Santa Teresa nos ensinou, coração a coração, alma a alma. Nos primeiros dias pode parecer difícil, você pode sentir distrações, secura, até mesmo desânimo. Mas persevere, porque Santa Teresa nos promete que quem persevera na oração mental durante 1 ano, mesmo que seja com 1000 imperfeições, pode estar certo de que sua vida espiritual será completamente transformada. Esta não é uma promessa humana, mas uma garantia divina, dada através da experiência de uma das maiores mestras da vida interior da Igreja. E para que esta transformação seja ainda mais profunda, Santa Teresa nos dá um conselho final que pode revolucionar sua vida. Faça tudo por amor a Jesus, mesmo as menores coisas do dia. Ao acordar, ofereça-lhe o dia. Ao trabalhar, trabalhe para Ele. Ao comer, coma agradecendo-lhe. Ao descansar, descanse em sua presença. Transforme toda a sua vida numa oração contínua de amor. Esta é a cura definitiva para a tibieza. Viver cada momento consciente do amor de Deus e respondendo a este amor com gratidão e entrega. Jesus não quer ser apenas uma parte de sua vida. Ele quer ser o centro, a razão, a paixão que move tudo em você. E quando isto acontece,
A vida se transforma numa antecipação do paraíso, porque onde há amor verdadeiro, ali está o céu. A frase mantra que Santa Teresa nos deixa para repetir todos os dias é esta: nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Mas acima de tudo, lembre-se sempre desta verdade que pode transformar sua vida para sempre. O pecado inofensivo que mais ofende a Jesus não são os grandes erros que cometemos por fraqueza, mas a frieza com que tratamos seu amor infinito. Hoje mesmo, neste momento, você pode escolher sair da indiferença espiritual e entrar na aventura mais extraordinária que existe. Viver apaixonadamente por Deus e descobrir que Ele